Hoje nós somos mais de 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Por isso eu quero te explicar tudo o que você precisa saber para investir em ações. Eu quero te explicar o que elas são, como investir, quais os tipos de ações, qual a segurança e quais os tipos de mercados existentes no mercado de ações. Esse vídeo vai ajudar não só você que está começando, mas também você que já é um investidor experiente. Você vai sair beneficiado desse vídeo, pode ter certeza. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Eu vou te explicar o que são ações, como investir em ações, quais são os tipos de ações existentes no mercado, quais os mercados existentes no mercado de ações e também qual a segurança de investir no mercado acionário. Antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Dinheiro com Inteligência. Para começar, então, o que são ações? Ações são parte do capital social de uma empresa. Ou seja, toda empresa tem ações. Desde a barbearia da esquina do teu bairro até o Banco Itaú, por exemplo. A única diferença é que algumas empresas são listadas na bolsa e outras não. Mas por que só algumas empresas listam suas ações em bolsa? Não seria interessante todas fazerem isso? Não necessariamente, porque no processo de IPO, que é a oferta pública inicial, que é o processo de listagem das ações da sua empresa na bolsa de valores, nesse processo as empresas se capitalizam e desse dinheiro que entra no caixa delas, elas podem fazer projetos de expansão, ganhar mercado ou simplesmente manter o dinheiro no caixa mesmo. E não só isso, como principalmente o que um IPO gera para uma empresa é a visibilidade, é ganhar mercado. Mas olha só que ponto interessante que tem o mercado de ações. Que se você parar para pensar, é muito mais fácil você virar sócio de uma mineradora como a Vale, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ou um banco gigantesco como o Itaú, do que virar sócio da padaria do teu bairro. Porque no Banco Itaú e na questão da Vale, é só abrir o teu computador, acessar a conta na corretora e comprar ações. E aí você acaba virando um acionista. E no momento que você investe nessas ações, você participa da alta desses ativos, da remuneração aos acionistas, que são chamadas de juros sobre capital próprio, o JCP, e também chamados de dividendos. Mas a melhor parte, a parte boa, é que se os gestores da empresa fizerem besteira e chegarem a atolar a empresa em dívidas, você, como acionista minoritário, não vai precisar arcar com as consequências. Aqui eu anotei um exemplo, e eu até vou deixar na tela aí para vocês. Em relação a essa parte dos dividendos, se você quiser receber, por exemplo, R$240 por ano de uma empresa que te paga 10% de dividendos ao ano, é só você investir R$2.400 nas ações dessa empresa. Olha só que fácil. Acaba sendo muito mais fácil, muito mais claro quando você tem as informações de uma empresa, que as empresas de capital aberto elas são obrigadas a te dar essas informações. E para investir nesse tipo de empresa é uma das coisas mais simples do mundo. É só a gente abrir o nosso computador, assim como eu falei antes, abrir o site da corretora de investimentos que você gostaria de investir. Inclusive tem o link aqui embaixo para você abrir conta na XP Investimentos e ser assessorado por mim de forma gratuita. Então, continuando, é só abrir conta nessa corretora, ir no Home Broker e comprar, digitar o código dessas ações e comprar as ações que você gostaria. E aí entra a parte de como descobrir o ticker da ação, como que é composto essas sopa de letrinhas existentes no mercado financeiro. A primeira coisa que vocês precisam saber é que toda ação é composta por 4 letras e um número. Exemplo, Itaú, a ação é Itube 4, Vale, a ação é Vale 3 e assim por diante. Os 4 tipos de ações principais existentes são as ações ordinárias, as preferenciais, as units e as BDRs. As ações ordinárias são as ações com final 3, o exemplo que eu dei, Vale 3. Esse tipo de ação ordinária faz com que você tenha direito a voto na empresa. Quanto maior a quantidade de ações, maior o peso do teu voto. Ação preferencial são ações com final 4, que particularmente são as que eu mais gosto, que são as que te dão preferência no recebimento dos dividendos. Da mesma forma que quanto mais ações
maior o peso do voto. Nesse caso das ações ordinárias que dão preferência nos dividendos, quanto mais ações, maiores os dividendos recebidos. Em terceiro, são as ações do tipo Unit, que são as ações com o final 11. Esse tipo também representa os fundos imobiliários, mas não vamos entrar nessa questão hoje. Nesse caso, com as Units em ações, é uma cesta de ações, normalmente composta por algumas ordinárias e algumas preferenciais. Por exemplo, algum ativo pode ser que tenha 2 ações ordinárias e uma preferencial dentro de uma unit. Então essa unit é composta por 2 ordinárias e uma preferencial. Geralmente as units têm mais liquidez e também têm um preço maior por serem uma cesta de ativos. E o quarto tipo de ação existente são as ações do tipo BDR, que normalmente vem em final 34, que em resumo são recibos de ações lá dos Estados Unidos. Então, se você tem uma certa quantidade de BDRs, você pode converter em ações em uma corretora estrangeira. Aqui, então, nós já mencionamos o que são ações, os tipos das ações. Vamos entrar nos tipos de mercado existentes aqui dentro. Que existem 2 tipos, o mercado secundário e o mercado primário. Para entrar na Bolsa de Valores é preciso fazer um IPO, que é aquele processo que eu mencionei antes de listar suas ações na B3. Um exemplo ótimo para vocês é o seguinte: vamos supor que uma empresa vale R$500 mil e ela tem 500 mil ações, ou seja, cada ação vale R$1. E nesse exemplo, a empresa quer abrir 50% das suas ações para o mercado, ou seja, 250 mil ações vão estar em circulação no mercado para qualquer pessoa comprar. Então essa empresa vai ficar dividida da seguinte forma: 50% para o mercado e 50% para os controladores da companhia. Isso é o mercado primário, quando os investidores compram ações diretamente na oferta que a empresa faz para o mercado. E nesse caso, o dinheiro vai ser diretamente injetado no caixa da empresa. Só que quando você compra ações pelo home broker, por exemplo, que é o mais comum, sendo bem sincero, o dinheiro que você compra vai ir direto para o bolso de um outro investidor. Então, por exemplo, você está querendo comprar Vale e eu estou querendo vender Vale. A gente vai fazer uma troca entre si. E o seu dinheiro que você vai comprar as ações vai vir para o meu bolso. E as minhas ações vão ir para o seu bolso. E uma dúvida muito grande que eu tinha no meu início como investidor é como que faz para ganhar dinheiro em ações. Existem 2 formas, através dos proventos e também pela valorização do capital. Para começar, a valorização de capital é quando o patrimônio que você tem se valoriza. Exemplo, você tem uma ação que vale R$10. Essa ação subiu até a 15, ou seja, ela subiu 50%. Nesse caso, o seu patrimônio de R$10 se valorizou em 50%, porque hoje essa ação está valendo 15. Nesse caso, não necessariamente eu ganhei dinheiro, não entrou dinheiro no meu bolso, mas o meu patrimônio se valorizou. Nesse caso, eu não ganhei dinheiro necessariamente porque eu não vendi as ações, mas o meu patrimônio se valorizou em 50% nesse caso. Mas investir em ações é isso. É a gente ir acumulando patrimônio e acumulando rentabilidade para que ao longo do tempo o nosso patrimônio se valorize tanto até que chegue ao ponto da gente conseguir viver dos rendimentos que esse patrimônio vai nos trazer. E já ganhar com dividendos, com os proventos, é quando a empresa distribui lucro aos acionistas, aos donos das ações, e esse dinheiro cai diretamente no seu bolso, cai direto na conta da tua corretora. E quando a gente fala sobre dividendos, é super importante eu falar sobre o conceito de dividend yield. Eu vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil. Vamos supor que você tem uma ação de uma empresa que vale R$20 e a empresa teve um lucro por ação de 10 e resolveu distribuir aos acionistas 50% disso. Isso se chama payout, que é quanto a empresa resolve distribuir aos acionistas. Isso faz com que você receba R$5 de dividendos no final das contas, porque a empresa teve um lucro de 10, resolveu distribuir metade disso e aí entra 5 na sua conta. O dividend yield nesse caso seria 25%, porque você recebeu R$5 de uma ação que vale R$20. Então o dividend yield ele se lê da seguinte forma: quanto maior, melhor. É claro que existem algumas cautelas nesse sentido, porque pode acontecer alguma distribuição não recorrente, alguma venda de algum imóvel, que pode fazer com que esse dividend yield dispare e que não faça tanto sentido para a realidade. Por isso que você deve analisar não somente um indicador, e sim vários, para que você tome a decisão de compra de uma ação. Indo para a regulação desse mercado, existe a CVM, que é o órgão que de fato regula o mercado de valores imobiliários, e também existe a B3, que é o ambiente de negociação das ações. Mas você não consegue comprar e vender pela B3. Você tem que sempre ter um agente
para te representar lá dentro, que nesse caso são as corretoras. Mas e quando eu compro esses ativos, aonde que ficam alocados, aonde que ficam custodiados esses investimentos meus? Ao contrário do que muitos pensam, não fica nas corretoras, fica na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, quando eu compro as ações pela corretora, essa ação se linka ao meu CPF, que consequentemente se linka à CBLC. Então, fica custodiada lá, só que a gente consegue, por facilidade, ver através das corretoras ou pelo canal eletrônico do investidor, pelo SEI. Mas e se a corretora quebrar, o que acontece? Não acontece nada. A outra corretora que você vai voltar a investir através de outra corretora, porque a sua que você estava usando quebrou, ela só vai pedir para você assinar um termo para que os teus ativos sejam transferidos de volta para outra corretora para que você consiga acessar os teus ativos por lá. Outro item super importante para vocês entenderem é o imposto de renda, o IR sobre as operações em bolsa. Existem dois tipos, o swing trade e o day trade. O swing trade é basicamente você compra hoje e vende no dia seguinte. E day trade, como o nome já diz, são operações diárias. Você compra hoje e vende hoje. Se você faz swing trade, você paga 15% sobre o lucro que você tem nas operações. E se você faz day trade, você paga 20% sobre o lucro que você teve na venda desses ativos. Só que existe uma estratégia quando se trata de imposto de renda nas ações no swing trade, que quando se trata de venda de até R$20 mil por mês, você fica isento de imposto de renda. Então, por exemplo, se você vender R$19.900, você não vai precisar pagar imposto mesmo que você tenha lucro. Você fica isento até uma venda de R$20 mil. Se você tem alguma pessoa que quer entender melhor sobre o mercado de ações, manda para ela esse vídeo, que com certeza ela vai sair daqui muito mais informada de quando ela entrou alguns minutos atrás nesse vídeo. Obrigado por você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!